Olha, e hoje vocês estão acompanhando que por mais que estejamos no meio dessa pandemia do coronavírus, as eleições municipais continuam até primeira ordem neste ano e os partidos políticos continuam aí correndo para fazer as campanhas para essas eleições municipais. Sobre isso e também sobre a pandemia de coronavírus, nós vamos conversar agora com o ex-governador de São Paulo, Márcio França, que gentilmente atende nós aqui de dentro da sua casa, aí por meio do Skype. Muito obrigado, governador. Oi, Léo, tudo bem? Boa noite a você, Nani, tudo bem? Prazer em revê-los. Boa noite, governador. A primeira pergunta que eu te faço é: como é que está a campanha municipal no meio dessa pandemia? Olha, como todo mundo, assim, meio que esperando os quadros abaixarem um pouco, né? Porque não há condição de você fazer campanha eleitoral num ambiente desse, né? Todos nós temos montado, assim, as conversas por Skype, como essa aqui, enfim, conversas por Zap, mas fazer reunião, enfim, tentar evoluir, ninguém consegue, né? Há uma tendência de que a gente possa jogar a eleição um pouquinho mais para frente, ainda durante esse ano mesmo, né? Porque processo imprevisível numa situação dessa aqui, né? Com tanta desgraça, cada vez você sente mais o ambiente das pessoas, assim, e pessoas mais próximas de você com a doença, enfim. Não vejo nenhum clima, né, que pudesse favorecer uma eleição nesse momento. Agora, também é vida que segue. A eleição sempre dá uma certa esperança, um ambiente, assim, depois de eleito, pelo menos a população passa a ficar com uma esperança de que as coisas podem melhorar, né? Governador, o senhor sabe aqui, o governador João Dória, que atualmente ocupa o posto, ele anunciou uma reabertura gradual em algumas cidades aqui em meio a essa pandemia. Os casos continuam crescendo, as mortes também, mas mesmo assim a equipe técnica dele diz que é possível abrir. Você que já esteve nesse posto de chefe de Estado, como analisa essa decisão? No lugar dele ele errou? Como você vê? Assim, eu tenho até pena do Dória, né, porque ele já não é da área, né? Assim, uma pessoa que está acostumado com uma coisa privada, particular, lidando com os funcionários dele, lá os 15, 20 funcionários que ele tem. Aí pega uma situação dessa, uma pandemia, né? Dá até dó do que é uma situação inesperada para ele, né? Que pegou um problema maior e ele não sabe como sair, ele fica tentando fazer os anúncios, cada dia um diferente, e arrasta junto o próprio Bruno, que uma pessoa que está fragilizado pela situação e acaba indo junto. Mas, assim, a verdade é que São Paulo é o centro hoje da doença no mundo, né? São Paulo é o pico da América do Sul, do Brasil, enfim, São Paulo. E não há como negar, né, que para efeito de um estado que lidera o Brasil, São Paulo fracassou, né? Ele fracassou. Porque o normal, Léo, é que São Paulo, assim, comandasse o processo para você, assim, no Brasil inteiro deveria ter em São Paulo um exemplo, né? O lugar que menos teve, proporcionalmente, lugar que reagiu primeiro. Mas São Paulo não tem máscara, São Paulo não tem álcool gel, São Paulo não tem transporte coletivo minimamente, e São Paulo não produziu os testes, né, antes, não produziu assim, o respirador antes, como outros países fizeram. Então, assim, do ponto de vista técnico, né, para quem tem um pouco de experiência, sabe que os números daqui são muito ruins. Claro que todo mundo tem pena, porque nós torcemos para que ele acerte, né? Mas esse vai e volta, anuncia uma coisa, volta para trás, tal, e aí ele anuncia, o Bruno diz que é contra, aí um fecha, o outro abre, e, enfim, não é um bom exemplo, tanto que as pessoas na rua não respeitam, né? Eu fui ontem, não foi nem no enterro, porque quando eu cheguei não tinha mais enterro, mas a 7ª pessoa da minha relação que faleceu aí em praticamente uma semana. E quando você vai para a periferia de São Paulo, você percebe claramente que as pessoas não respeitam a decisão
do governo, e isso significa falta de liderança, né? Não há um pensamento de liderança para juntar as pessoas, chamar todo mundo, chamar a oposição, chamar os jovens, algum jeito de poder mostrar para as pessoas que não é uma questão de que é a ordem do governador, né? É uma orientação, e essa orientação não está sendo seguida por ninguém. Então, no fundo, eu acho que ele, eu até compreendo, porque como ele não tem nenhuma experiência, pegou um marinheiro de primeira viagem, pegou uma situação dessa, mas de qualquer maneira, o inegável é que, assim, o estado de São Paulo é muito ruim em se tratando de Brasil e de todo mundo, né? Também um dos motivos para não ter adotado um lockdown aqui no estado de São Paulo realmente é essa negociação com os prefeitos, né? São aí mais de 600 cidades, então você negociar com os prefeitos para que feche as fronteiras da cidade, enfim, parece algo muito complicado. O senhor acha que também que ocupou esse posto, teve negociação frequente com as prefeituras, e isso dificulta realmente o trabalho? O Supremo Tribunal entendeu que cada prefeito tem autonomia em algumas decisões, né? É uma novidade essa. Mas o que você nota, né, quando você liga a televisão, o rádio, né? É assim, o prefeito fala uma coisa, o governador fala outra, o presidente da República fala outra, e a população não segue nenhum dos três, né? Então, assim, no fundo, uma falta de sintonia. O que eu repito para você é que, assim, a tarefa de um governador do tamanho de São Paulo, se você estivesse em outro estado, talvez fosse menos implicante, mas São Paulo é muito grande, né? São Paulo é um estado que acaba influenciando não só o Brasil, mas todo mundo. Você se recorda, naquele episódio lá de trás, agora, mês passado, ontem, né, fez 2 anos daquela greve dos caminhoneiros. Você se lembra que tudo parou, São Paulo inteiro parou, o Brasil parou e tal. E eu me lembro que eu ligava para alguns governadores e falava: Márcio, não se meta nisso, porque é um ambiente ruim, a população é a favor da greve e tal. Eu falei: mas a nossa tarefa não é ficar quieto, não deixar acontecer. Então nós fomos localizar as pessoas, conversamos com fizemos um gesto ali com relação ao negócio, a história de você diminuir o pedágio, né, cortar o pedágio dos caminhoneiros em relação ao eixo suspenso. Claro que tudo isso tem uma implicação, mas assim, o gesto naquele momento foi importante para eles adquirirem confiança em quem ele dera. Eu pergunto para você hoje, o que é que está funcionando aqui em São Paulo que eu não... Por exemplo, você pega o metrô, né? Hoje eu estava vendo de manhã cedo aí, 6 e pouco da manhã, 7 horas. Os metrôs, nos momentos mais cruciais, estão lotados de gente. Eu pergunto, por que não se distribui álcool gel para as pessoas, ou máscara, né, ou, enfim, luva? Não precisa de coisa muito sofisticada, mas o mínimo das coisas, assim, básicas, nós tínhamos que ter. Não comporta o tamanho de São Paulo, a importância, ter uma coisa assim tão desorganizada. E aí, naturalmente, assim, nós estamos com esses números tão ruins, né? Não é brincadeira, nós estamos falando de 30 mil pessoas mortas, né? Mas, assim, uma parte disso está no Brasil, mas quase 30% é em São Paulo. E não dá para explicar por que São Paulo, nas condições que nós temos em outros estados, que não tem saneamento básico, não tem pesquisa. Você tem que lembrar, né, Léo, que aqui em São Paulo nós temos USP, Unicamp, Unesp, FAPESP, vários tipos de pesquisa. Então, não tem explicação esse tipo de fracasso tão acachapante como tem em São Paulo. Governador, o senhor estava falando sobre também os discursos distantes entre o governo estadual e o governo federal. Eu queria saber como o senhor avalia aí as ações do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, em meio a essa pandemia de coronavírus. No meu caso, assim, como eu já havia dito no processo eleitoral, né, porque você se lembra que o Dória lançou o Bolsodória, né, que era negócio de Bolsonaro com Dória, enfim. No meu caso, eu não criei expectativa de uma coisa que eu não achava que era possível. Eu não posso achar que alguém que nunca pilotou nenhum tipo de teco-teco possa pilotar um Boeing com 600 pessoas dentro. Então, naturalmente,
nós estamos repletos de erros, né, em todo o país, na gestão. Mas, eu insisto, São Paulo não é um estado para ser conduzido por essa situação. São Paulo é um estado para conduzir, para orientar. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo aqui em São Paulo que nós ajudamos o Brasil a dar uma solução? Eu adoraria ver a FAPESP, né? Você sabe que a FAPESP é uma fundação de pesquisa em São Paulo, que arrecada 1% de todo o imposto de São Paulo. Eu adoraria ver uma pesquisa da Unicamp, da USP, da Unesp, enfim, pilotando, liderando a solução de uma crise. Mas nem as coisas mais básicas nós não conseguimos produzir. Aliás, estamos comprando aquelas histórias de respirador e testes, assim, atrasados, né? Então, o Brasil, como você sabe, está a passos largos aí para ser o país com mais contaminação do mundo. E, evidentemente, isso é fruto de erros, né? Com o tempo, você vai anotar, porque você é mais jovem, assim, mas os meus cabelos brancos vão te lembrar dessa data de hoje. Todo mundo que está nos governos, no final, será responsabilizado, porque muita coisa ainda vai ser provada, que tinha coisa que não funcionou, tem respirador que não funcionou, tem... Lembra o carnaval? O carnaval foi uma febre. Me lembro que fizeram uma excursão aqui de São Paulo para ir para a China, em Xangai, no final do ano, mostrar Xangai, abrir o escritório de São Paulo. Agora, Xangai fica próximo do centro da onde começou tudo. E será que ninguém percebeu que as pessoas estavam usando máscara para comprar, pelo menos máscara antecipado, né? Para comprar teste antecipado? Os testes custavam $1, hoje estão custando $100. Olha, essa máscara aqui, que é máscara mais assim, de saúde mesmo, né? Eu adquiri em dezembro do ano passado pela internet e paguei centavos. Ela hoje custa, sei lá, dezenas de reais. Isso significa, na minha visão, né, o despreparo de quem, até por boa vontade, mas se meteu numa coisa pública sem ter noção de administração pública. Virando um pouco a página agora para eleições municipais, o senhor que se posiciona, pelo menos do ponto de vista do eleitorado, aí como uma opção de centro-esquerda. A gente teve nas últimas semanas o PT anunciando Gilmar Tato para a prefeitura, o pessoal falando no nome do Guilherme Boulos. Queria saber do senhor um movimento que às vezes que está acontecendo também no Rio de Janeiro. O senhor acha que aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, a esquerda chega fragmentada para essas eleições municipais? Pelo menos na minha visão, né, o eleitorado da capital, ele tem uma certa divisão natural. Quem depende mais do serviço público e quem depende menos. Essa área central de São Paulo, ela costuma depender menos, né, e ela costuma votar de um jeito. E a borda, a periferia, a Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, enfim, costuma depender mais do serviço público, né? Esse eleitorado aí, que por vezes votou no PT, desde a Erundina, Haddad, Marta, enfim, esse eleitorado, ele sabe que ele depende de uma prefeitura que possa ajudá-los, né? Quando, por exemplo, o Dória assumiu e fechou mais de 100 postos de saúde da periferia, para muita gente da borda, isso dependeu o fato de ter um acesso à saúde e não ter. Nesse eleitorado é que nós fazemos a disputa do primeiro turno. Na minha visão, eu vou disputar um pouco o eleitorado, que é o eleitorado que normalmente poderia votar no PT, vota no Boulos, ou vota na gente, mas a pessoa sabe que no segundo turno, a minha chance de fazer uma vitória no segundo turno é maior, como nós já fizemos na capital, né? Na capital, você se recorda, no segundo turno eu ganhei com quase 60% dos votos, né, em relação ao Dória. Então é isso que apavora o PSDB. E o Dória sabe, se eu me elejo prefeito, a chance dele ser candidato a presidente da República
pequena, né, diminui muito. E o eleitor que não gosta do Dória, na capital, que é a maioria hoje, na minha visão, vai pensar nisso. Coloca lá o Márcio França, já sabe que o debate é pesado, que tem aquela confusão, é Dória, é pau, enfim. E o Bruno tem que arrumar um jeito de explicar por que ele é 45, por que ele é Bruno, por que ele é Dória, por que ele é 45, né? Nas últimas semanas também um expoente aí que é muito conhecido aqui na capital, como o senhor citou, que foi prefeita, a Marta Suplicy, né, que chama a atenção de muitos partidos, né, muitos partidos tentam costurar uma aliança com a Marta, que tem um nome forte aqui na capital. A colunista Mônica Bergamo da Folha colocou uma informação há um tempo atrás de que o PDT estudava abrir mão da candidatura do senhor como principal na chapa para dar espaço à Marta. Essa conversa existe? Eu me dou muito bem com a Marta, também me dou com o Tato, e aliás com todos, né, porque eu não misturo as bolas, né, assim, eu posso ter uma divergência em relação à pessoa, mas ele não é meu inimigo, né, ele é apenas um concorrente de uma eleição ou de outra, enfim. Então, assim, a Marta é um nome consolidado na capital, implantou muitos desses céus, tem um nome muito fixado nas periferias, enfim, é uma mulher valente, né, que há muitos anos atrás, quando nem se falava de feminismo, né, ela já fazia a defesa das mulheres na televisão, enfim, foi uma mulher de vanguarda, né, e, portanto, uma mulher muito importante, foi senadora, deputada, ocupou várias funções, e, agora, nós estamos numa aliança nacional, que é PSB e PDT, que, do ponto de vista numérico, né, para vocês entenderem, a somatória dos dois partidos fica maior do que o PT, que na minha visão, é a disputa principal. Ou seja, uma vaga vai para essa, ou vai para nós, ou vai para o PT. Eles têm um candidato respeitoso, o Tato é um rapaz que, enfim, tem vários irmãos na política, é uma pessoa forte na Zona Sul. Mas eu acho que a disputa é essa, quer dizer, ou seja, vai ter um candidato aqui desse público e vai ter um outro candidato que vai ser lá daquele outro público, que possivelmente será o do Dória. Então vai ser Dória, anti-Dória, né? E a Marta, eu tenho certeza que ela não ficará com Dória, né? E naturalmente, se tiver uma possibilidade, ela nos ajuda também. Uma pergunta, nesse final de semana a gente teve uma grande confusão aqui na Avenida Paulista, também no Rio de Janeiro, em meio a essa crise de saúde também, algumas falas aí autoritárias, né, de representantes do Estado, isso acabou acirrando os ânimos e também levando o povo às ruas, né, em meio a essa pandemia. A gente teve essa confusão na Paulista, como eu citei. O senhor acha que esses protestos agora que se dizem pró-democracia, eles tendem a aumentar, desencadear novas manifestações nesse momento? Ou o senhor acha que foi um caso isolado? Olha, eu gostaria que a gente não precisasse defender o óbvio, né? Quer dizer, defender o direito a respirar, defender o direito a ter vida. Então, defender a democracia é uma instituição que todos nós brigamos por ela e eu imagino ser... não é possível mudar isso, né? A única maneira de chegar ao poder é através do voto. Então, as torcidas organizadas aqui, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, enfim, que se manifestaram, elas têm defendido isso, assim como todo mundo. E eu acho que há uma certa confusão nessa história, porque fica esse negócio de estar ou não estar a favor da democracia. Agora, todos nós, de algum jeito, temos o direito, agora vai ter um processo eleitoral, se tudo correr normal, vai ter um processo eleitoral esse ano. Você tem o direito de votar. E o voto tem essa consequência. Depois que você votar, se você se sentir enganado, você pode trocar o seu candidato, como aconteceu. Acho que muita gente que votou naquela história Bolso-Dória, né, quer dizer, negócio de vincular uma coisa com a outra. E logo depois, o Dória acabou indo
fazer campanha contra o Bolsonaro, se sentiu meio que enganado, né? Para a gente não era novidade, porque já havia acontecido isso com relação ao Alckmin e outras situações. Agora, eu torço muito para que a gente possa concluir esse processo, enfim, e virar essa página em situação melhor do que essa que nós estamos vivendo. Porque hoje, com o tipo de gravidade que nós estamos convivendo, de saúde, as pessoas morrendo, gente ficando doente, gente perdendo emprego, fica muito esquisito você ter que ficar defendendo o óbvio que é democracia, né? A gente torce muito para que as pessoas possam ter a chance, esses dias, aliás, ontem, né? Uma esposa de um amigo meu me falou que o marido foi enterrado não, né? Porque não é nem enterro normal. Não precisa colocar roupa, a pessoa joga dentro de um saco, fecha o saco, isola, e você não tem a chance de colocar uma roupa na pessoa que está falecendo. Então, a gente espera mesmo que essa fase passe, né, que o Brasil possa voltar a ter um ar democrático e saudável. Pois é, no final todos nós torcemos também pelo bem do Brasil, como disse o senhor, né, claro. Governador? Pois claro. Então a gente conversou agora com o ex-governador de São Paulo, Márcio França, que gentilmente nos atendeu depois de sucessivas tentativas, né, governador, de uma entrevista com a Jovem Pan, ele conseguiu atender a gente nessa segunda-feira à noite. Governador, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter falado com a gente. Obrigado, Léo. Boa noite para vocês, saúde, quem puder fique em casa, máscara para todo mundo. Valeu.